Olá, bem-vindos todos, bom dia. Estou aqui pequenininha, nós vamos esperar um pouquinho a entrada de todos e vamos começar. Quem quiser escrever, já escreve no chat, já tem gente aqui, vamos lá. Aline, boa tarde. Eu dou bom dia, enquanto eu não almoço, eu dou bom dia. Boa tarde. Quem quiser já colocar alguma dúvida que tenha, qual a expectativa, por favor, coloque aí no chat. Se alguém tiver com problema de som e imagem, fala. Eu vi aqui que está ok, que bom. Espero que o feriado tenha sido bom, tenha sido que vocês vieram com a cabeça assim bem leve para a gente poder falar de um assunto tão legal, tão importante, né? Que é realizar sonhos. A realidade é essa, né? Então, quem já chegou, se possível, se achar interessante, eu sugiro pegar uma caneta, um papel ou anotar no bloco de notas de celular alguma coisa, que eu acho que algumas coisas vale a gente refletir junto. Então, e se quiserem, já podem ir pensando um pouquinho no seu sonho. Qual é o seu sonho, hein? Da onde vem? Às vezes sonho de infância que não realizou também. Pensa um pouquinho, que sonho você tem que você quer realizar? Qual sonho você não conseguiu? Se existe alguma dificuldade? E pode, por favor, quem quiser dividir, compartilhar com a gente, colocar no chat, que eu acho que pode ser uma troca bem gostosa que a gente pode fazer hoje. Ó, já já a gente começa. Vou colocar aqui um pouquinho da minha trajetória para poder vir falar com vocês sobre o assunto. E aí, eu vou dar mais um tempinho só, mais menos de um minuto e a gente vai começar, tá bom? Mas vão escrevendo o sonho de vocês aí para vocês, vão começando a refletir, que eu acho que pode ser gostoso essa nossa trajetória junto, nessa quase uma hora aqui. Olá, Daniele, olá, Liana, olá, Aline, Vivian, Verônica. Bom dia e boa tarde. Vamos lá, vamos começar. Eu vou aparecer aqui. Vamos iniciar, espero que estejam todos prontos. A ideia é eu apresentar algumas coisas para vocês, mas a gente poder trocar. Então, quem tiver dúvida, quem quiser que fale de alguma coisa específica, por favor, coloque no chat que a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Então, vou falar um pouquinho de mim, eu coloquei a tela lá. Eu sou consultora da Ponto C, foi através delas que eu vim participar desse projeto tão interessante, que é o Meu Bolso. E eu tenho uma empresa que chama Fabene, que a gente faz desenvolvimento de pessoas agora para essa nova era, né, que é da inteligência artificial. Então, o ser humano está sendo exigido em novas qualidades, né? E eu faço esse trabalho, atendo como psicanalista e como coaching, tanto presencial quanto online, e tenho um projeto que é o Poliniza Transformação Emocional. Vim do mundo corporativo, trabalhando com estratégias, trabalhando com desenvolvimento, né, de objetivos e metas, então é algo que eu assim, tenho bastante experiência, né? Não quer dizer que é facilidade nem nada disso, mas experiência eu tenho. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que a gente podia, deixa eu pôr até aqui no chat se já tem alguma pergunta, alguma coisa. Lucas, Rogério, Rosana, boa tarde. Boa tarde a todos. Para vocês já é boa tarde, para mim ainda é bom dia. Eu preciso almoçar para falar boa tarde. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, que eu depois eu fiquei refletindo sobre o tema, né? O tema tem três palavras muito importantes. Quais são, né? A transformação, sonho e meta.
são palavras com muito conteúdo, né? E eu acho que vale a gente falar sobre esses sentidos para a gente ver se está falando sobre a mesma coisa, né? Se a gente está nominando da mesma forma, né? Então, a primeira coisa, assim, elas são cheias de significados, tudo. Então, primeiro vamos falar sobre transformação, né? Eu acho que a transformação, ela é muito ligada, né, a um processo, né? Para mim, transformação é um processo. E costumamos ter um horror a processos. Eu acho que a gente associa a coisas, sei lá, jurídica, a coisas chatas. E não necessariamente é chato. Normalmente processos não são fáceis, mas não necessariamente são chatos, né? Transformação não é uma coisa assim, né, um milagre, não é assim, do dia para a noite, né? Transformação exige um monte de coisa, exige empenho, exige um monte assim, um monte de capacitações nossas, né? Eu vou até falar um pouquinho da borboleta. Antes disso, eu quero falar só de uma coisa aqui, olha. Sobre os livros de autoajuda, né? Muita gente busca livro de autoajuda achando que vai, após ler um livro de autoajuda, ter uma transformação imensa, vai mudar a vida, né? E outro dia eu ouvi de um psicanalista que é conhecido também, é o Jorge Forbes. Ele falou: você quer ler um livro de autoajuda? Escreva um, né? Porque a própria palavra diz, é autoajuda. É você se ajudar, né? A gente, e só nós mesmos conseguimos encontrar o nosso caminho de transformação. Não tem receita, não tem método, né? A gente pode se basear em determinadas coisas, nas experiências dos outros e algumas informações científicas que estatisticamente foram benéficas para a transformação das pessoas, em coisas, em desenvolvimentos que podem assessorar a gente a atravessar esse caminho, mas o caminho é todo pessoal, né? Então, essa é a primeira coisa para a gente considerar. Eu vou ler um pouquinho aqui da borboleta, vou pôr até a tela para inspirar vocês aqui a borboleta. Eu tô aqui pequenininha, a gente vai ficar fazendo um pouquinho isso, tá? Quando entrar a tela, eu fico pequenininha e mais para frente vão ter umas telas que, se vocês quiserem, fiquem à vontade em fotografar, porque eu acho que eles podem ser, depois vocês podem usar para aplicação, né? Isso é mais na hora da meta, para aplicação de algumas técnicas. Tá bom? Então, fiquem à vontade em anotar ou fotografar mais para frente, né? Aqui não tem. Então, eu vou ler qual que é o processo da borboleta, né? Que começa de lagarta e vira borboleta. A lagarta pesada, anda devagar, né? E a borboleta leve, voa, bonita, colorida, né? Para passar de uma fase para outra, o que aconteceu? Né? Então, para a lagarta se transformar em borboleta, ela passa por uma mudança anatômica, que é a metamorfose. O processo começa quando o inseto vira pupa, período em que ele não se move e fica dentro de uma espécie de proteção. A fase como lagarta dura cerca de 45 dias e da pupa, 15 dias. No inverno, a tendência é que demore mais, pois o metabolismo do inseto diminui e atrasa o ciclo de transformação, afetando todo o processo de mudança, né? Então, a gente vê que o inverno aí pode ser uma questão, aí um obstáculo. Quando a lagarta está dentro da casca, ela forma asas, aparelho alimentar e os novos órgãos passam por uma evolução para darem conta das novas necessidades do ser que está por vir. Então, a gente, às vezes, né, a gente olha a lagarta e acha que, a borboleta, e acha que, putz, um dia era lagarta, no outro virou borboleta. E não, olha todo um processo que ela passa. Eu nem continuei aqui, mas tem lagartas que não conseguem se transformar em borboletas, né? Elas não conseguem passar por tudo isso. E aí, dependendo do período, tem determinadas dificuldades, né? Então, o inverno, que pode demorar mais. Então, tem todo um período, vão ter obstáculos,
E aí, o que acontece? Ela vai se adaptando, vai encontrando novas formas e nasce um novo ser. Então, acho que isso que é muito bonito. Eu acho essa história da vida dela algo assim, até poético, né? Mas existe aí um esforço, deve existir uma certa dor, né? Também, mas tem muita vida, né? Tem muita vida, deve ser um processo muito empolgante. E é isso que eu gosto de propor, né? A transformação é uma entrega à vida, é uma entrega ao novo, é uma entrega às possibilidades, é uma entrega a gente desenvolver capacidades que a gente tem, mas que talvez não foram ainda muito desenvolvidas, né? Então, a transformação é algo muito profundo e que necessita envolve, né? Eu até anotei assim, desenvolve, desculpa, algumas características, né? Eu até anotei aqui para a gente não esquecer, mas teria até muito mais, né? Resiliência, paciência, persistência, maleabilidade, né? Ser maleável com as situações, adequar as novas realidades, fé que vai dar certo, a fé é importantíssima para a gente conseguir atravessar, né, do começo àquilo que a gente quer chegar, autoconfiança, senso crítico ao mesmo tempo, senso de realidade, foco, energia, disponibilizar tempo. Então, são algumas características que a gente precisa começar com elas, mas a gente pode desenvolver nesse processo também, né? Que numa próxima transformação, num próximo, vamos falar aqui de uma próxima realização de sonho, fica tudo mais fácil também. A gente vai tendo mais capacidade porque a gente vai treinando e vai desenvolvendo na gente. Então, a ideia da transformação, que às vezes para a gente né, parece um monstro que vai, que é assim, uma coisa que vai assustadora, que dá medo de se entregar, que parece que vai dar um trabalho, que vai ser doído, trabalho acho que vai dar. Dor vai ter apenas, mas vai ter às vezes. Mas é um processo que pode ser assim extremamente empolgante, muito bem vivido, com coisas, com conquistas muito, muito boas, com muita alegria. Pode ter muita coisa boa, é uma construção, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu quero desmistificar essa coisa da transformação, nem é algo fácil, nem é algo que você vai comprar numa prateleira, né? É algo totalmente interno seu. Você pode se munir de ferramentas, de condições, como né, eu estou aqui, é uma palestra que eu vou trazer algumas coisas, e disso você vai buscar aquilo que cabe a você, né? E eu tenho certeza que você tem também condições, experiências que você pode aproveitar e usar para a sua transformação, né? Que eu não trouxe aqui, né? Então, a transformação não deixa de ser uma entrega à vida, né? Para a gente conseguir se transformar, a gente tem que se entregar. E se entregar ao novo, se entregar ao desconhecido, coisa que a gente, às vezes, tem medo. Deixa eu olhar aqui um pouquinho. Ai. Meu Deus. Desculpa, gente, caiu aqui. Deixa eu olhar, pera lá, que deu uma caída, que eu ia pôr no chat, caiu a coisa. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, gente. Quem tiver dúvida, por favor, já coloque aqui. Então, vamos voltar aqui. Ainda não achei dúvida, coloquem no chat, eu vou ficar entrando no chat e saindo para a gente ir lidando com isso, tá bom? Agora, vou falar mais um pouquinho sobre a transformação e a gente vai para o sonho. A transformação, às vezes a gente não quer passar por ela, né? E de um jeito ou do outro, ela vai vir para nós. Então, eu diria aqui, vou deixar para a gente refletir um pouquinho, porque o que a transformação, se a gente não for encarar ela pode vir, ela vai vir de uma forma ou de outra. E aí, de uma forma que vai ser muito mais dolorido,
né? Porque se a gente assume aquilo para nós, que é da nossa vida, faz parte dela, e vai com responsabilidade, com entrega, fica um caminho muito mais leve. Se a gente não faz isso, uma hora ela vem, e é de uma forma mais doída, de uma forma em que a gente vai sendo quase que atropelado, e obrigatoriamente a gente acaba se transformando. Tá? Então eu deixo essa dica aqui, não tenha medo, se abra a transformação, vai no seu tempo, vai na sua calma, no seu objetivo, que ela pode ser muito bem vivida. Vamos agora para o sonho. Então, assim, né, o sonho, vamos falar o que é o sonho. Eu vou pôr até aqui para vocês, na tela do sonhar, para vocês ficarem sonhando um pouquinho. Eu quero muito que vocês sonhem enquanto eu falo aqui. Sonhar, né? A gente tem várias interpretações, né, do sonho. O que é sonho? A gente tem o sonho social, que é um sonho que eu chamo de emprestado, que é um sonho que a sociedade colocou para a gente, né? Será que é sonho ou será que é uma imposição? Né? A gente pode topar com o sonho que a sociedade coloca, né? A gente fala, putz, para mim cabe, mas ele pode também não caber, né? O que seria o sonho social? O sonho social é o sonho, um exemplo clássico é, você tem que estudar, fazer faculdade, casar, ter filho, esse é um sonho social. Casar na igreja, né? É um sonho social, mas que pode ser um sonho totalmente genuíno seu também, né? Eu tô falando das possibilidades para a gente refletir aqui. Tem um sonho, aquele sonho que a gente dorme e sonha, né? É um sonho que traz coisas do cotidiano que a gente vive, mas traz também muitas informações, muita emoção do inconsciente. A gente vai falar um pouquinho mais desse sonho, que ele pode ter aí material para você encontrar o seu sonho. Tem o sonho da idealização, né? Um exemplo de sonho da idealização é a paz mundial. A gente nunca vai conseguir a paz mundial, né? A gente pode buscar, vale buscar, mas conseguir, não, né? Tem que estar todo mundo concordando com tudo, não ter a agressividade, o ser humano tem agressividade dentro de si, enfim. A paz mundial, ela não vai acontecer, é uma idealização, né? Tem o sonho que é uma fantasia, que está assim, né? Por exemplo, vamos supor que eu sonho em namorar o Brad Pitt, né? É uma fantasia. O sonho, ele tá lá, ele é de Hollywood e tal. E de onde veio esse meu sonho? Será que é o Brad Pitt mesmo, a pessoa Brad Pitt? Ou esse sonho vem dos filmes que eu vi, os papéis que ele fez, o que ele representou e me passou algumas sensações e valores ali que eu me apaixonei por aquela imagem, né? Que eu me identifiquei com aquilo que eu valorizo e que ele representou naquele momento para mim, de forma fantasiosa, né? Mas também daí a gente pode tirar coisa, tá? Tem um sonho que é fuga, por exemplo, o de ganhar na loteria, né? Você pode jogar na loteria, se divertir jogando, é algo gostoso, mas esse é um sonho que assim, que você é um milagre, não é uma coisa que você vai conseguir, não está na sua mão, né? Esse é um sonho que não está na sua mão. Você vai jogar e se acontecer vai ser é como se fosse um milagre, né? A probabilidade de acontecer é muito pequena, né? E eu diria que é fuga porque muita gente fala que quando eu ganhar na loteria, ou se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, aquilo outro. Como se o impedimento para realizar um monte de coisa fosse a falta de dinheiro. O dinheiro é um impedimento para, né, algumas coisas, ou é um obstáculo, digamos. Mas ele nunca pode ser visto como um impedimento, né? Tem muitas formas da gente conseguir viabilizar alguma coisa e não só com o dinheiro que você tenha, né? Então, eu acho que quando fica muito, quando eu ganhar na loteria eu vou fazer isso, quando eu ganhar na loteria eu vou fazer aquilo. Eu acho que é um pouquinho de fuga, de se responsabilizar pela sua vida e pela sua felicidade e de realizar aquilo que te faz, né, bem. Tem o sonho de consumo,
né? A gente vive num sistema capitalista, então, consumo, meu sonho é ter aquele sapato, meu sonho é não sei o quê. E aí a gente pode diferenciar o sonho por exemplo, eu quero uma casa, né? O sonho que é um sonho genuíno e um sonho que, na verdade, não é um sonho, talvez uma necessidade, talvez um desejo, que é, eu quero uma casa naquele bairro que seja isso, porque eu quero que veja né, como eu tive sucesso na vida, né? Isso é busca de um status, isso é busca, talvez, de uma autoconfiança, às vezes é necessário para o trabalho, né, para receber parceiros de trabalho, fechar negócios, às vezes é uma necessidade, não exatamente um sonho, né? Um sonho é, eu quero uma casa grande, porque eu quero que minha família, que é grande, se divirta, a gente gosta muito de fazer mímica, então a sala, eu quero que ela seja assim e tal. O que eu quero mostrar, nesse caso, é a diferença de sonho e de uma necessidade, de um objetivo, porque na hora de realizar, isso também vai fazer diferença. Na hora da gente passar por todo esse processo da transformação, se ele é genuíno, se ele tem emoção dentro, é muito mais fácil da gente aguentar as dificuldades e ultrapassar os obstáculos. Se ele não é como um sonho social que você não se identifica, né, ele fica muito difícil. Então, é uma forma, inclusive, de a gente conseguir visualizar se é realmente genuíno nosso ou se é algo que a gente comprou sem perceber, que a gente acha que é nosso e na realidade não é. Tá? Tem mais um aqui, sonho, que é o sonho da criança interior, né? Da sua essência, da sua verdade, do seu mundo interno, né? Que esse eu diria que é o sonho genuíno e que vai mudando, né? Você pode ter um sonho de criança, depois mais velho você tem outro e tal, mas que é um sonho que eu acho que quando ele vem, você resolve fazer com que ele se torne realidade, você vai ter uma força enorme para conseguir passar por todos os obstáculos, conseguir aquilo que você não tem, e se transformar realmente para conseguir aquilo. E a realização vai ser enorme, você vai ficar de peito cheio, sabe? Cheio de vida, cheio com um olhar brilhante. Então, se a gente olhar, todas essas características, né, são vistas como sonhos, mas vale a gente olhar para dentro e ver qual faz sentido para a gente. Deixa eu voltar aqui, por exemplo, quando a gente está dormindo, né, que eu falei que a gente sonha. Dentro dos sonhos, a gente consegue pegar necessidades, a gente consegue pegar desejos, né? Esses sonhos da noite, vale a gente prestar atenção, tentar entender o que é aquilo, tentar analisar a simbologia de algumas coisas e de lá buscar valores importantes para a gente, sensações importantes para a gente também. Outro, por exemplo, do Brad Pitt, vamos supor, né, que fiquei lá com esse amor platônico com o Brad Pitt, e ele, de lá, eu posso tirar alguma coisa, o que foi, né, que eu acho que eu sou apaixonada por ele, né, ele passa aquela sensação de protetor, né, então é um homem protetor, de carinhoso. Então, são algumas características que eu consigo identificar ao ver esse tipo de fantasia que eu tenho, né, como sendo valores para mim em um homem. Né? Então, é uma forma de buscar isso, né, em um homem, e aí, se você identifica, você fala, nossa, pode ser que dê certo e tal. Então, é uma forma de encontrar o que dentro daquela, às vezes, confusão que a gente faz, tem de valor. Né? A mesma coisa na história da fuga lá, de ganhar na loteria e tal, do que eu estou fugindo, né? Do que eu estou fugindo. Então, na hora de buscar. Deixa eu ver aqui o chat que tem aqui. Tem boa tarde, olá, boa tarde. Não temos perguntas ainda. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa sobre o sonho. E eu acho que é um momento para você ficar pensando um pouquinho qual é o seu sonho, né? O que você... se você quiser, você já anota. Se você anotou no comecinho, procura ver se tem a ver.
E eu quero deixar aqui uma mensagem para a gente sempre ter em mente, tá? Na hora de que for transformar o sonho em meta, que é isso: sonhar não é idealização, não é fantasia, não é um milagre, né? E cuidado com as emoções inconscientes no comando. Eu acho que a grande dificuldade, né, que a gente vê que só 15% conseguem realizar os sonhos, a grande dificuldade é que a gente tem emoções que a gente não tem o controle, a gente não sabe o que é, a gente nem percebe, porque elas estão no nosso inconsciente. Tá? Então, esse foi sem querer querendo, essa é a foto do Freud, né, que é da psicanálise, que estuda o inconsciente, né? Então, foi sem querer é o consciente falando e o querendo é o inconsciente, né? Porque o inconsciente, nossa, ele prega muita peça na gente, né? Então, vale a gente, às vezes, perceber, quem já tentou muitas vezes realizar um sonho e não consegue, se depara ou realizar mais do que um sonho, e repete várias situações, repete atitudes, fala, eu me podo, eu me, né, pensar nisso, o que será que tem por trás? E buscar ajuda, sabe? Buscar uma ajuda para poder desvendar isso que está no inconsciente e trazer para a sua consciência, né? Porque a gente prega a peça na gente, né? E não é por assim, não querer que aconteça. Muitas vezes a gente fala, eu faço porque eu não quero que aconteça, eu não quero ser feliz. Não, às vezes tem a ver com outras coisas, outras situações, sentimentos, né, que se ligam a isso, né, com situações e tal, e que te impedem, né, de ser feliz. Então, às vezes você tem toda a capacidade e é algo muito pequeno, mas que a gente não tem esse controle, que pode impedir. Tá? Então, eu gosto de falar que vale a pena prestar atenção nisso e considerar que a gente tem que cuidar da saúde física, da saúde mental, né, psíquica e emocional. Tá bom? Porque senão ela pode impedir muita coisa. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente não consiga é isso. A outra a gente vai ver agora nas emoções. Vamos ver aqui, então, tem mais boa tarde, mas nenhuma questão ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar, quiser contar algo que aconteceu, coloca no chat para a gente aqui conversar, trocar ideias. Então, aqui eu vou até colocar para vocês, para ficar muito fixar na cabeça de vocês, que isso eu uso até para as empresas com que eu trabalho, que as emoções, elas estão além das aparências e ditam muitos comportamentos que involuntariamente definem os resultados. Então, às vezes a gente não percebe, o que define o resultado é uma emoção ligada a uma vivência anterior, algo que não tem nada a ver com a coisa, que te impede de você conquistar coisas, se transformar, de ser feliz. Então, vale a pena prestar bastante atenção, tá bom? Então, agora vamos falar das metas. Como que a gente vai transformar sonho em realidade? Isso é difícil, né? Tem muita gente, eu acho que a maior dificuldade é essa. Uma é o que eu acabei de falar do sonho, das emoções que impedem, que atrapalham, e a outra é essa, é a gente se organizar, né? Então, metas exigem organização, foco, empenho, esforço, né? Encontrar espaço na sua vida para cumpri-las, né? Ela não pode estar separada da sua vida, do seu cotidiano, ela tem que estar integrada a ele. E então exige, assim, uma coisa constante, um esforço constante, um dia a dia, às vezes desanima, no dia seguinte volta e vai lá, como muita coisa na vida. Então, por isso que ela tem que estar integrada na vida. Aí a figura, não sei se vocês conseguem identificar, mas é a figura de um tear, né? Então é uma construção, né? Como que a gente transforma sonho em realidade? A gente constrói ele, né? A gente não recebe, a gente constrói. E isso que é o bonito, isso que é o legal. É muito mais gostoso a realização quando a gente constrói algo do que quando a gente recebe, né? É outra sensação.
Então, para a gente pensar nisso em toda essa parte de organização, eu trouxe aqui algumas técnicas de coaching, né? Que a gente vai falar rapidamente, mas que eu acho que podem servir para você se organizar, te dar foco, te dar alguns caminhos para esse trabalho mais estratégico, mais de construção, que tem que ser uma coisa de organização realmente, tá? A primeira delas é a meta SMART, que SMART vem do inglês, né, de inteligente, esperto, né, e aí o específico é que é specific, né, por isso que é o S, mas para a gente conseguir definir qual que é a meta, né, como que esse sonho, ele se torna uma meta, né, então a primeira coisa é a gente ver se é específico, então a gente pode até, eu vou dar o exemplo do que eu falei aqui da paz mundial, né? O que eu quero? Eu quero a paz mundial, né? A paz mundial é possível? É específico? É mensurável? Mensurável até mas é específico? Não, porque mundial está no seu controle, você consegue lidar com isso? Não, né? Você não vai conseguir, nem se você fosse o presidente dos Estados Unidos, que é, né, dos países mais poderosos, você consegue, né? Então, assim, a paz na sua casa, você consegue? Acho que sim, né? Vamos supor que tem 4 pessoas na sua casa, você tem aí você já convenceu 25%, que é você, e você tem um poder grande para, né, para convencer os outros. Então, é específico. Eu quero a paz em casa. É mensurável? Sim, é mensurável. Hoje, a gente tem discussões em casa 3 vezes ao dia. Eu quero, se ficar uma vez por semana, né? Porque afinal a gente muda, a gente tem que ir desenvolvendo, então às vezes discussões, né? Não brigas, mas discussões são importantes para isso, para a gente não ficar cada um só situado num papel, né? Dentro. Então, assim, é possível. Então, em vez de 3 vezes ao dia, eu quero uma vez por semana, né? É alcançável? Acho que é, né? Dependendo do envolvimento dos outros, tudo é alcançável, né? É relevante? No meu ponto de vista, é extremamente relevante, né? Acho que para quase todo mundo né? É temporal? Sim, você pode determinar esse tempo. Olha, no período de tanto tempo eu quero chegar a esse objetivo, tá? Então, pense aí, você que tem o seu sonho, que anotou, utiliza essa metodologia para pensar se realmente isso não é algo que está idealizado, se não é algo que fica muito fora da gente mensurar, né? Porque isso é uma forma da gente começar a fazer com que realmente dê certo. Primeira coisa é a gente medir, né? Qual que é o critério de sucesso, né? Então, com isso a gente consegue ver, tá? Então, essa é uma das técnicas possíveis. A outra coisa que eu adoro usar isso aqui, que é o Peak Performance. O que é isso? O nome é assim, mas ele é muito simples. É algo que todo mundo pode fazer, não precisa, só precisa ter vivido um pouquinho, né? Então, o que é? Você pôr o foco naquilo que já funciona ou funcionou bem na sua vida, né? Então, algo que você já conquistou, um sonho que você já realizou, qualquer coisa, pode ser até assim, de infância. Eu quase repeti e eu consegui ir atrás e fui, conquistei e passei para outro ano, né? Fiz recuperação, fiz prova, estudei muito e consegui passar. Então, a gente sempre tem experiências assim, podem ser de qualquer área da vida, tá? Não precisa ser relacionada à área que está o seu sonho. Então, primeiro você pega algo que deu certo, né? E que você lembra, inclusive, daquela satisfação que deu quando você realizou. Então, é uma energia muito boa, né? E aí você reenergiza. O que é isso? Você transfere aquilo que deu certo para o que você vai aplicar agora, né? Que é captar a fórmula. Ou seja, como você fez para dar certo? Então, vamos supor que é esse exemplo que eu dei da escola, né? Eu comecei a estudar 3 horas por dia, depois eu fiz aula particular, depois eu fiz uma prova que não passei, mas aí eu insisti, aí eu conversei, negociei com a professora para fazer uma outra prova. Enfim, você vai colocando quais foram os passos que você fez para poder conseguir chegar naquilo que você conquistou. E aí você atualiza essa fórmula para esse novo sonho, né?
Então, por exemplo, pode ser para uma viagem, né? Ah, eu fui para a África do Sul. Eu primeiro fui ver o que tem na África do Sul, quanto tempo precisava para viajar ali, montei o roteiro, pensei aonde que eu ia achar legal ir, e aí você vai colocando e refaz, né? E aí você transfere isso, por exemplo, para uma conquista de carreira. Ah, eu primeiro olhei, eu observei todas as empresas que tem, eu fiz o roteiro e tal, tá? Então, isso é uma forma da gente conseguir usar algo que a gente já sabe que deu certo, que a gente sabe que consegue para uma outra conquista que a gente quer, tá? Gente, quem tem dúvida, põe no chat, por favor. O campo, uma outra técnica também do coaching, né? É o quê? É ver se é viável. Então, a gente faz e se tornar bem real, né? Então, a gente faz a coleta de dados, que vamos supor aqui, deixa eu só beber uma água. Vamos supor que eu quero abrir um pet shop aqui na minha rua, que fica fácil para mim, então. Ah, tá, esse é o meu sonho, abrir um pet shop na rua, que eu vou e trabalho com o cachorro que eu gosto, e não preciso nem pegar o carro e tal. Aí eu vou fazer a coleta de dados, eu vejo que numa esquina tem um pet shop, na outra esquina tem outro pet shop. Já vi que isso já não vai ser possível, né? Acho que daqui uns 4 quarteirões talvez valha a pena, né? Ou eu tenho que ter muito diferencial, mas talvez isso não valha a pena, né? Então, essa é uma das coisas que põe para a realidade. Aí, a aliança. O que é aliança? Aliança, normalmente a gente fala em aliança do coach com o coachee, que é o cliente, né? Mas é aliança com você mesmo, é aliança com as pessoas envolvidas no sonho, é aliança com as pessoas que serão influenciadas quando você realizar esse sonho, né? Então, é muito importante a gente ter as pessoas que vão fazer parte daquilo ou influenciadas, estando junto com você, entendendo a importância disso que tem para você, etc. Né? Então, e essa aliança com você, se comprometer com você, com esse sonho, né? Traçar as metas, então meta de curto, médio, longo prazo, e os passos que vão ser feitos. Os obstáculos sempre vão aparecer, tá? E aí a gente, assim, já é bem conhecido, né? Que os CEOs das grandes empresas e tal são aquelas pessoas que passaram por vários obstáculos, que faliram mais do que uma empresa, que perderam emprego, que ficaram, às vezes, né, quase que na lama, como se fala, e superaram, foram resilientes o suficiente, persistentes o suficiente, tiveram autoconfiança, acreditaram neles e ultrapassaram esses obstáculos, né? Então, obstáculos vão aparecer, não é algo que, acho que não é para ser, não é nada disso, né? Isso é uma desculpa que às vezes a gente dá. Obstáculos vão existir, servem, inclusive, para a gente se desenvolver e às vezes realinhar até o próprio sonho, os objetivos, e ultrapassá-los. Então, quando o obstáculo... Ai, meu Deus, quase que eu virei em outra coisa. Quando o obstáculo aparece, a gente pode aplicar um plano de contingência, né? Que pode ser no mesmo plano de ação que a gente tem, a gente pega especificamente em cima do obstáculo e aplica esse plano de contingência. Os obstáculos, eles podem ser externos ou internos, né? O externo, a gente aplica esse plano de contingência, vou fazer isso, aquilo lá. O interno, a gente tem que observar e também aplica um plano de contingência, que é o autoconhecimento, né? Então, quando a gente vê que às vezes a gente, estou eu repetindo de novo e não deixando com que aconteça, não sei o quê. Então, é bom buscar algum apoio emocional, um conhecimento emocional, porque a gente é capaz realmente de se podar, de deixar com que realize um monte de coisa. Tá bom? Então, essas são as técnicas de coaching que eu tenho, né, que eu trouxe hoje para vocês, é bastante coisa. E tem o Design Thinking, que é uma técnica, uma estratégia nova, que eu acho que muita gente tem ouvido falar. Eu conheci faz 2 anos, eu fico encantada com essa forma, eu acho que tem tudo a ver com o que é atual hoje, e eu acho que faz com que a gente aumente aí essa taxa de 15% de realização de sonhos para muito mais,
né? Só tem que ter o cuidado que precisa, sim, de planejamento e organização. O que é o Design Thinking? Basicamente, né, é você ir planejando e já ir aplicando, né? Então, planejamento e ação andam juntos. Antigamente, eu que trabalhei bastante com estratégia, a gente fazia o plano ali, né? E ele ficava muito distante, era lá um idealizado, um ideal, e aí e não entrava, às vezes sim, às vezes não, mas assim, para aplicar para aplicação prática mesmo, né? Hoje, através do Design Thinking, a gente consegue fazer isso, ele entra na realidade, ele entra no dia a dia, né? E aí a gente consegue fazer testes e vai fazendo as mudanças de rota muito mais fácil. Então, a gente vai planejando e colocando em ação ao mesmo tempo, né? Só não vale confundir com só colocar em prática sem ter o planejamento, sem ter uma estratégia, sem ver a melhor, sem visualizar um pouco o fim, aonde quer chegar, uma construção aí, tá? Só não vale isso porque senão pode ser negativo. Então, vamos lá, deixa eu olhar aqui o chat que apareceu coisa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Aline. Então, essas são as técnicas que eu trouxe hoje para vocês para aplicar. A gente tem que encontrar aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que consegue introduzir na nossa realidade, no nosso dia a dia, na velocidade que a gente consegue, né? Porque senão fica impossível. Se a gente também idealiza isso ou segue instruções, tem que ser em tanto tempo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e a gente não consegue, a gente nem começa, né? Ou começa e vai se frustrar ali, tá? Então, isso que é importante. Aí, eu pergunto para vocês, onde está a história toda do dinheiro, né? O meu bolso, onde está? Né? Ou como que eu ponho? Se eu não tenho dinheiro, como que eu faço? Eu estou aqui, cheio de dívida, o que eu faço? Não dá nem para pensar em sonhar, imagina. Estou aqui, aconteceu tudo isso, diminui em 30% meu salário, o que eu faço? Vou pensar em sonho agora? Não, tem que pensar aqui e pagar essa dívida, né? Eu diria para você, não, é quase que o oposto, né? Por quê? Porque a gente tendo um sonho, a gente cria, e esse sonho sendo genuíno, e a gente quer correr atrás, a gente cria uma energia, a gente cria um poder, a gente cria uma capacidade enorme para ir atrás. E aí essas dívidas, elas acabam sendo um problema menor e que você quer resolver logo para poder partir para o teu sonho. E não sei como vem essa força, essa energia, essa capacidade. Eu diria que abre até um campo energético que as coisas vão fluindo e facilitando, né? Porque a gente está olhando para o novo, a gente está olhando para a prosperidade, para coisas boas, né? E não para o ruim, para o que está faltando, né? Então, assim, é algo realmente assim que a gente cria um poder que quem já experimentou, já viveu isso, acho que pode confirmar comigo, né? Que parece mágica, mas não é o poder nosso, é o poder do ser humano, né? Nós também, né, temos essa energia, a gente tem uma capacidade enorme que às vezes a gente não usa, a gente fica com medo de usar, né? Então, trace metas mesmo endividado, né? Não precisa, lembra que o dinheiro não precisa sair necessariamente do seu bolso. Outro dia eu estava vendo estava num encontro, né, que falava sobre as startups e que o investidor, ele estava falando isso, que a startup, ela precisa começar, eles não investem em ideias, eles investem numa empresa que está andando. E é um investidor que investiu numa empresa que tinha só 8 funcionários na época, né, e que hoje virou uma empresa enorme. E porque eles viram que estava dando certo. Então, ele não vai investir em ideia, ele vai investir em algo que já está lá andando, mesmo nas suas dificuldades, né? Que às vezes a falta de dinheiro dá. Então, lembra disso, o dinheiro não vai sair necessariamente do seu bolso, ele pode vir de diversos lugares, né? Tem mil formas do dinheiro vir, ou da viabilização do projeto acontecer, né? Do seu sonho. E eu vou falar aqui da realização e satisfação, né? Qual que é a diferença, né? É uma forma da gente, quando a gente quer usar o nosso dinheiro para realizar o nosso sonho, né? Qual que é a diferença da realização com a satisfação? Eu vou dar um exemplo muito, muito rápido e prático aqui, que nem tem a ver com dinheiro,
que é, vamos supor, eu estou fazendo um regime, eu preciso emagrecer 5 quilos para caber num vestido maravilhoso que eu quero usar num casamento e tal. E aí eu vejo um chocolate, eu não estou hoje num dia bom, e foi um dia que aconteceram várias coisas, eu estou me sentindo angustiada, e eu vou lá, vou de cara naquele chocolate, como aquela barra inteira, né? Aquele chocolate, ele vai me dar uma satisfação momentânea, de uma meia hora no máximo, provavelmente, e eu vou me sentir bem, sim, mas daqui meia hora, provavelmente também vou me sentir culpada com um monte de outras coisas, porque eu não cheguei, né, eu podei, eu quebrei um processo ali da realização do meu sonho, que era emagrecer os 5 quilos para eu me sentir muito melhor, com uma autoestima melhor, caber no vestido, me sentir mais leve, mais saudável e tal, né? Então, no dinheiro é a mesma coisa. Às vezes a gente gasta o dinheiro com coisinhas que a gente não precisaria, para dar uma satisfação momentânea, muitas vezes para cobrir algo, algum buraco que a gente tem em relação às emoções. E aí a gente poda a história da realização, né? Então, prestem atenção nisso, cuidado, poupem para o sonho, né? Tenho certeza que dá para a gente achar uma forma de poupar. Olha que eu estou aqui vendo, boa tarde. Tinha dado uma parada mesmo, está travando muito, é? Gratidão, obrigada, Paula, obrigado a você. Cássia, gratidão a você. E vamos voltar aqui. Então, a gente está aqui já finalizando. Quem tiver perguntas, por favor, façam. O momento é agora. Enquanto isso, eu vou, então, colocar aqui um poema do Fernando Pessoa que eu adoro, que é: agir. Eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Então a questão é essa, né? Às vezes a gente sabe que tem a capacidade, que a gente consegue, só que a gente só vai ter realmente o palácio se a gente fizer, né? E eu acho muito bonito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Todo mundo tem condição, gente. Todo mundo tem condição de fazer. Mas precisa querer, precisa fazer, né? Então a diferença é só o fazer. Gente, desculpa, é a minha cachorra aqui, viu? Qualquer coisa aqui. Então, vamos aqui, olha, que a gente já está aqui no finalzinho. Eu queria ver se vocês tiverem dúvidas, a gente fala, tá bom? Resumindo o que falamos aqui, lembre sempre da borboleta, né, na transformação dela. Então, na hora que você estiver querendo transformar seu sonho em realidade, seu sonho em meta, lembra qual que é o processo da borboleta, e num dia de desânimo, você dorme, no outro dia você acorda com força. Se não for naquele dia que você acordar com força, no outro você acorda com força, né? Se dá um tempo, se acolhe quando estiver difícil, mas não desista, né? Não desista que a transformação acontece, e lembra da borboleta saindo voando, linda, leve, colorida, né? Nas flores que ela bem entender, né, do aquele voo bem assim leve. Então, lembre-se sempre disso na hora de passar por uma transformação. Tira da idealização e insere o sonho na sua vida diária. Então, não esquece disso, traz sempre para a vida diária. A vida, às vezes, quer engolir a gente, não deixa, né? Põe ele dentro, insere dentro, porque aí, mesmo querendo engolir, o teu sonho está lá dentro, né? Querendo te engolir. Então, tá ótimo, vamos lá, porque aí você realiza ele quase que sem perceber, né? Integre pessoas que são influenciadas por esse sonho, que fazem parte dele, ou que de alguma forma, né, vai mudar a vida dele também. Se teu sonho é trabalhar numa empresa que é em outra cidade, aí o seu marido trabalha aqui, então ou você integra ele conversando, um fim de semana eu vou para lá, outro para cá, ou ele buscar um emprego na mesma cidade, enfim, integre para dar certo, e para um sonho não matar outro, né? Uma felicidade não matar a outra e tal.
Então, essa integração, né, integrar as coisas na nossa vida, integrar as pessoas que estão junto, isso é muito importante para a gente conseguir realizar. Né? A hora da gente olhar nós como seres humanos como seres que se integrados, né? A mesma coisa na coisa de saúde física, psíquica e emocional. Somos seres integrados, não dá para olhar só para um lado, a gente tem que olhar para tudo. Faça planejamento, tenha cronograma, meta de longo, médio e curto prazo. Se não cumpriu a meta, tudo bem, né? Não há problema. Muda a meta, as coisas acontecem, os obstáculos aparecem. Então, vai adiando aí a meta, mas vai trabalhando isso e perceba que se esses obstáculos não são obstáculos internos. Nesse caso, você tem que trabalhar esses obstáculos internos. Financeiro, ele entra na estratégia, ele faz parte, tá lá. Você vai ver da onde vem. Se você não achar a solução da onde vem, vai trabalhando esse sonho, vai transformando que ele vai vir, né? Vai abrir o caminho, vai ter uma energia, ele vai vir. E cuida das emoções. Tenha confiança em você, desconfiando sempre de você. Por que desconfiando de você? Porque a gente se engana, né? A história do inconsciente lá. Então, confie em você, confie na sua capacidade, confie que eu tenho certeza que você consegue. A gente tem condições. O ser humano ele já veio com muita coisa para construir. Né? Então, confie na sua capacidade, mas sempre desconfie também. Quando não dá certo, quando o outro não deixou, só dá coisa errada na minha vida, putz, a economia. Aí o problema está em outro lugar. As condições difíceis sempre existirão. Né? Cabe a nós vermos o que daquilo a gente consegue, como a gente consegue lidar com elas e resolver ir atrás daquilo que é nosso. É o nosso sonho, é a nossa vida. Tá? Meninos, deixa eu olhar aqui no chat. Temos pergunta. Boa tarde a todos. Excelente conteúdo. Parabéns, Graziela. Obrigada. Paulo, obrigado. Parabéns. Obrigada. Gente, se vocês tiverem perguntas, o momento é agora. A gente está acabando aqui, está bem no finalzinho. Espero que tenha sido bom, assim, que tenha trazido alguma coisa para vocês. Eu acho que vale depois pensar. Acho que vale muito refletir o sonho, se é um sonho genuíno, se é um sonho de essência, porque eu acho que isso é metade da coisa de você conseguir concretizar esse sonho. E a outra metade é a organização e metodologias para conseguir transformar realmente ele em meta, né? Então, deixa eu ver aqui no chat que apareceu alguma coisa. Parabéns pela apresentação, show. Obrigada, Eliane. Então eu vou colocar aqui uma provocaçãozinha. Deixa eu pôr aqui. Espera que eu saí. Nossa, eu acho que... Espera que eu saí aqui do slide. Eu fiz uma provocação que eu ia colocar... Eu dei um jeito que eu tirei a apresentação slide daqui. Mas, assim, a minha provocação é o seguinte, você está preparado para quê? Né? Você está preparado para... Nossa, eu realmente tirei o slide daqui. Então, você está preparado para abrir essa porta e encarar esse teu sonho, construir ele, mesmo sabendo o que vai dar? Né? Ou você vai ficar sentado esperando isso? Né? Então, a ideia é essa. Eu vou pôr aqui no chat para vocês, quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui meu e-mail, pode tirar, porque eu acho que vocês vão pensar, vão refletir, vão tentar aplicar as técnicas e talvez dê problema. Então, eu vou colocar aqui meu e-mail para vocês, podem enviar, às vezes eu demoro para responder, porque eu tenho muitos atendimentos, mas eu vou responder, tá bom? Eu vou colocar aqui também o meu Instagram, que ele está ainda embrionário, digamos. Deixa eu só ver se eu escrevi direito. Escrevi. Mas também que vocês podem me seguir lá. E eu vou colocar, vão ter lives e tudo. E também podem, se tiverem alguma dúvida,
podem me mandar no privado as dúvidas que eu posso ajudar vocês, tá bom? O Paulo perguntou se esses slides vai ser repassado. Eu não sei como que é o esquema, por isso que eu falei para vocês tirarem foto, sabe? Eu não sei como que é, e eu até perdi. Eu acabei de perder o slide aqui da apresentação. Mas eu não sei, por mim ele pode. A apresentação será disponibilizada para nós como suporte? A Graziela também perguntou. Eu não consigo te responder agora, Graziela, mas se vocês me mandarem depois o e-mail, eu posso disponibilizar sim, tá? A ponto C envia para o nosso e-mail o replay dessa live. Então, essa live vocês vão poder rever a live várias vezes, pensar, tá? E não esqueçam, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição, porque eu quero, se eu puder fazer uma partinha mínima aí da realização dos sonhos de vocês, é para isso que eu estou aqui, né? Esse acho que é um dos meus propósitos de vida, é esse, né? A gente fazer essa troca toda. Tá bom? Obrigada, Stephanie. Obrigada, foi sensacional. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada a você, Graziela. Agradeço muito. Espero realmente ter podido contribuir com vocês, né? Olá, todos receberão a palestra gravada pelo e-mail ainda hoje. Caso queira, é só responder e-mail com "eu quero slide", que disponibilizaremos. Tá bom? Que bom, Eliane. A Eliane falou que foi muito bom mesmo. Gente, fico feliz. Já é uma realização minha poder ter contribuído um pouco aí com vocês. E contem comigo, contem conosco. Esse é um projeto que eu achei muito bacana do meu bolso, chamando gente muito especial aí. E a gente vai pontuando algumas coisas, isso juntos, né? A gente vai construindo as nossas vidas de uma forma mais leve, mais bonita, com mais qualidade de vida, né? Momento de reflexão, foi muito bom mesmo. Elaine, mas por isso que eu disponibilizei meu e-mail, porque a gente depois vão vindo muitas coisas, muitas dúvidas, é muita informação junto, né? Eu sei. Então, eu realmente me disponibilizo para vocês. Tá bom? Vamos parar por aqui. Quem não almoçou vai almoçar. Quem já almoçou, um bom trabalho. Obrigada pela presença. Obrigada por estarem aí de começo ao fim. Espero ter podido contribuir mesmo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Eu vou aqui encerrar aqui a nossa transmissão. Tá bom? Um beijo para todos e ótima semana. Muita realização de sonho, hein? Olá, quero ver sonhos realizados.